coloca a série, então, no mês de novembro. Hoje a gente fecha a série. Qual que é a série que a gente está trabalhando? Escolhidos. Quem é o escolhido, diga amém. Como o pastor disse, é fácil arrancar um amém do povo. Mas o importante é o seu amém ser autêntico, verdadeiro. Isso que importa. Amém? Então, quem é escolhido aqui, diga amém. Amém. Então, nós estamos falando este mês de novembro a respeito da diferença entre um simplesmente chamado, um salvo e um escolhido de Deus. Ok? Mateus 22, de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Pensa bem, o pessoal rejeitar um convite de Deus. Meu Deus, eu fico às vezes pensando. Porque o rei aqui, eu falei na primeira palavra, aponta para quem? Para Deus. E eles rejeitaram o convite de Deus. 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, vem para a festa. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então, para participar dessa festa, dessas bodas, a pessoa precisava estar com a veste especial aqui, que a Bíblia está chamando de veste nupcial. Falamos disso na primeira palavra. 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí a declaração que está nos dando base para as palavras deste mês. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? O próprio Jesus declarou isso aqui. O grupo dos chamados é um grupo grande, mas o grupo dos escolhidos é um grupo menor. Para você que não pegou nenhuma palavra, preste atenção, eu vou relembrar rapidamente aqui a primeira, a segunda, e entramos na de hoje. Hoje eu quero falar especificamente a respeito do que me impede de tornar um escolhido. Então você que está anotando aí, anota aí, você que é líder, vai falar depois na sua célula lá. O que me impede de me tornar um escolhido? Pastor, existem coisas que podem me impedir? Sim, existe, mas não vamos falar aqui sobre isso hoje, ok? Mas relembrando a primeira palavra, falamos que Deus não nos chama somente para a salvação. O desejo de Deus é de nos tornar um escolhido, um vencedor. Todas as vezes que eu falar essa palavra, escolhido, vencedor, você lembra disso aqui. O que é um escolhido, um vencedor? Uma pessoa que está apta, adequada, aperfeiçoada, pronta, madura, semelhante a Jesus. Uma pessoa que passou pelo processo de aperfeiçoamento de maneira positiva, com sucesso, e chegou lá no fim preparado para receber o que Deus tem para o escolhido. Beleza? Então, eu tenho plena certeza, afirmei muito isso aqui, de que você é um salvo. Amém? Quantos salvos nós temos aqui? Amém? Você é um salvo. Mas a pergunta que deve ser respondida por nós, e a reflexão este mês é com base nisso, você é um escolhido de Deus? Você é um vencedor? Você é um desses aqui aptos, preparados, prontos? Você está vestindo a veste nupcial? Você vai chegar lá naquele dia e receber as recompensas todas prometidas para os escolhidos, não para os chamados, para os escolhidos. É isso que nós estamos destacando,
Esta pergunta que deve ser respondida por mim e por você. São inúmeras recompensas, inúmeras promessas de bênçãos, coisas boas que Deus tem para mim e para você. Mas se estivermos no patamar de escolhidos, se você chegar lá somente como um salvo no dia da prestação de contas, você não vai receber o que Ele já está preparando para nós desde a fundação do mundo. Você não pode se esquecer disso. Você não pode levar a sua vida cristã desprezando esse ensino, porque ele é bíblico. Deus te salvou, te chamou e quer que você caminhe para se tornar um vencedor. Só em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, eu não relacionei essas bênçãos aqui, essa recompensa daquele dia, eu vou falar aqui hoje. Só nestes 2 capítulos, são 6 ou 7 recompensas maravilhosas. Alimentar da árvore da vida, comer do maná escondido, não sofrer o dano da segunda morte, receber uma pedrinha branca com um novo nome, Lourdes. E a Bíblia fala que esse nome só você vai identificar lá no dia, só você vai saber. Olha que interessante. Recompensas, autoridade sobre as nações. Jesus vai confessar o seu nome diante de Deus Pai. Quem não quer isso, irmãos? Todos nós queremos. Vai ser coluna no santuário de Deus, você não vai ser qualquer um lá. A Bíblia fala que você vai ser coluna, João Clermont. Coluna no santuário de Deus. Olha que privilégio, que bênção. E a última recompensa, que está lá, depois você lê o capítulo 2 e 3, ele falando às 7 igrejas, ele fala de cada uma dessas. A última, sentar no trono com Deus. Está na Bíblia. Então tudo isso Deus tem para quem? Escolhidos, vencedores. Ok? Primeira palavra. Segunda palavra, eu falei de sinais, marcas, que um escolhido deve ter, deve mostrar. Antônio, você é um escolhido de Deus? Sou, pastor, tenho convicção, estou nesse caminho e quero chegar lá no final como tal. Então, algumas marcas, alguns sinais devem ser vistos em você. Falamos disso na segunda palavra. Eu falei de quantos sinais? Quem lembra? 10 marcas, 10 sinais. Mas são muitos, temos muitos outros, é claro. Mas naquele dia eu foquei nesses 10 que Deus me deu preparando a palavra. São 10 coisas que as pessoas precisam perceber em você, Deus precisa ver em você e você mesmo perceber que você tem. 10, falamos de 10, ok? Na cela compartilhando, a pessoa me perguntou: pastor, Deus tem tanto interesse em perceber, em ver as coisas em nós, ver esses sinais, ver essas marcas? Ele tem interesse, Carmita. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que o povo está falando assim: não, Deus está olhando só o meu coração. Isso é verdade? Sim, mas não é uma verdade completa. Deus também olha outras coisas. Deus olha o seu estilo de vida, sua conduta, seu procedimento, seu comportamento, as suas marcas, os sinais. Deus olha isso. E a Bíblia nos mostra esta preocupação de Deus. Compartilhamos lá na célula. Então não fica se escondendo atrás desta verdade parcial, porque realmente, de fato, Deus olha primeiramente o nosso coração, Ele se preocupa primeiramente com o nosso coração, mas Deus também quer olhar o que você demonstra para os outros, para Ele, uma vez que Ele te deu um novo coração. Deus se preocupa com isso, especialmente com o que você mostra para os de fora, que não conhecem a Deus. Isso está na Bíblia. Mateus 7,17. Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Quem é árvore boa? Então o que Deus espera, o que Deus quer ver de você, são bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada fora. Então Deus não só quer ver, como Ele está preocupado com a qualidade do seu fruto, do meu fruto. Porque senão podemos ser cortados, é o que está na Bíblia. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria, ou comportai-vos, é a mesma coisa aqui. Com sabedoria, com prudência para com os de fora. 2 Timóteo 2,15.
procura apresentar-te a Deus como um obreiro, o quê? Aprovado. Olha o que a Bíblia está falando, olha a preocupação de Deus em perceber, em ver as coisas em nós, os sinais, as marcas que eu compartilhei. 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrino que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Então Deus está preocupado com a minha conduta, com o meu comportamento, com a minha forma de me proceder, especialmente para com os de fora. Deus quer ver essas marcas, esses sinais na sua vida, que nós compartilhamos. Deus quer ver isso na minha vida. Eu e você precisamos perceber isso. E os outros também precisam perceber. Amém? E hoje, palavra de hoje, fechando a série, vamos falar de algumas formas de barrarmos esse trabalho, este lapidar de Deus em nossas vidas. Deus está nos burilando, nos aperfeiçoando, trabalhando em nós todos os dias, ok? Até o último dia da minha vida, da sua vida, Deus estará trabalhando. Mencionamos aquele texto de Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra um dia, ele começou uma boa obra, ele não vai deixar no meio do caminho, ele não vai parar, ele vai continuar fazendo até completá-la. Pastor, mas existe formas de barrar esse trabalho de Deus? Eu posso barrar esse trabalho de Deus na minha vida? Pode. O pastor falou aqui agora, nós não combinamos, não. Ele falou aqui no pequeno momento de reflexão das ofertas, que a única pessoa que pode pedir uma promessa se cumprir na sua vida, quem é? Eu mesmo, eu e você. Deus já prometeu, Deus nunca erra, Deus é perfeito. Ele prometeu e Ele confirmou, Ele assinou, Ele deu o sim. Mas eu e você podemos impedir essas promessas de chegarem até nós. Eu e você podemos atrapalhar Deus, impedir Deus. Estou colocando entre aspas aqui porque a gente não faz isso com Deus, é claro. Mas você agindo de determinadas formas, você pode atrapalhar esse processo de aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Deixa eu explicar melhor aqui. Pastor, em que sentido? Eu tenho poder então de impedir Deus de agir? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é soberano, supremo, perfeito. Ok? Mas só que tem um detalhe, muitas vezes eu e você esquecemos desse detalhe. Deus trabalha por princípios que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. Deus não sai fora da constituição divina estabelecida por Ele. Deus não trabalha fora daquilo que Ele já determinou. E Ele determinou que Ele só trabalha na vida de quem tem coração aberto, rendido, quebrantado, ensinável. Se a pessoa, se o filho, se o salvo tem um coração duro, resistente, rebelde, desobediente, não crente, Deus não vai fazer. Deus quer fazer, pastor? Sempre. Deus quer abençoar, pastor? Sempre. Deus quer entregar bênçãos? Sempre. Mas nós podemos impedir tais coisas de chegar até nós, por causa de um problema de coração, problema cardíaco, cardiológico. E nós vamos ver isso aqui, falar disso aqui hoje um pouquinho, ok? Quais são essas formas de barrarmos este agir de Deus? Eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que começaram bem, foram chamados um dia, mas por causa desse problema de coração no percurso, eles terminaram mal. O propósito foi interrompido, o plano de Deus foi interrompido. O cara terminou derrotado, começou de uma forma, com uma identidade, com uma promessa maravilhosa, terminou derrotado, fracassado e de fato morto. Só para confirmar isso mais ainda para você, para nós, de que isso é possível acontecer conosco, nós que já estamos na caminhada, nós salvos. Pastor, quem seriam essas pessoas?
O primeiro, vocês vão até estranhar. Quem que é o primeiro que começou muito bem e terminou super mal? O nosso maior adversário. Quem que é? Satanás. Lúcifer. A palavra Lúcifer significa o quê? Portador de luz. O cara era portador de luz. O cara começou lá no céu, no trono. Ele era um querubim. Querubim é uma classe especial de anjo. Se você for estudar e ler sobre as classes angelicais, você vai ver o tanto que é interessante. Estes caras aqui, querubins, serafins, eu não lembro a ordem agora certa, mas se eu não me engano, o serafim está acima do querubim. Serafins, querubins, eles eram especiais. Se você for ler o relato do profeta Isaías, Ezequiel falando de Lúcifer, você fica deslumbrado. Mas esse cara se tornou o próprio Satanás. Porque um dia, no percurso, o coração dele teve problema. Depois você lê na sua casa, Isaías, Ezequiel fala sobre a postura dele, por que ele virou Satanás. Então começou bem, começou como chamado, era para estar lá trabalhando, a serviço do trono de Deus. Se tornou Satanás. Adão e Eva, colocados no paraíso, esse casal, tinha tudo à disposição no jardim, tinha comunhão com Deus todos os dias, Helder. Olha que privilégio, Deus falava com eles. Tinha tudo ali para desfrutar. Terminaram expulsos da presença de Deus. Todo o problema da humanidade surgiu por causa de um ato deste casal. Começou bem, mas teve o propósito interrompido. Graças a Deus, Deus é perfeito, soberano, nunca é pego de surpresa. Ele sempre tem a solução da provisão já pronta. Graças a Deus. Porque senão estávamos todos condenados, Batista, perdidos, por causa de um erro desse primeiro casal. A Bíblia fala que por causa desse pecado original, desse erro lá no início, toda a humanidade foi junto. O rei Uzias, já ouviu falar da história desse cara? Começou a reinar bem jovem, com 16 anos, tinha aprovação popular, fortaleceu o controle de Judá, fez o que era reto perante o Senhor, tinha um ótimo mentor espiritual que era Zacarias, foi vitorioso nas guerras, edificou cidades, teve vários projetos de construção, teve muita abundância, mas terminou fracassado, doente, isolado de tudo e de todos, e sem poder frequentar a casa de Deus. A Bíblia diz que Uzias, estando forte, poderoso, ele se exaltou no seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra Deus. Então veja bem, eu estou mostrando pessoas que foram chamadas, mas não conseguiram terminar como escolhidas, como vencedores, como Deus quer que a gente termine. Judas começou bem, era do grupo dos discípulos. Judas não começou traindo Jesus. Judas não mostrou suas garras logo no início da caminhada com Jesus, não. Foi do meio para o fim, que ele se mostrou, que ele se revelou como um traidor, como um desertor, como um rebelde, como um resistente. E os irmãos sabem como é que Judas terminou. Sansão, o cara consagrado desde o ventre da mãe, nazireu, foi criado com um propósito. Deus havia dado o propósito, o plano. Era para tudo correr conforme Deus havia planejado. Mas um dia, no seu coração, ele escolheu ir contra uma ordem de Deus. E daí para frente começou a bagunçar a coisa na vida de Sansão. Começou como chamado desde o ventre. Você um dia começou como chamado, você foi chamado desde o ventre. Deus te conhece, te conhecia antes mesmo de você nascer. Deus já tinha planos de vitória, de bênção para mim e para você. A pergunta é, no percurso, no caminho, nós vamos permitir Deus continuar trabalhando para chegarmos como Ele quer no fim? Esta é a pergunta, ok? Então Deus quer trabalhar em nossas vidas, mas se não quisermos, se não deixarmos isso acontecer, no percurso não vai fluir, a coisa não vai acontecer, não vai avançar. O oleiro, quando vai fazer um barro, ele trabalha com um vaso com barro duro, já queimado, ou ele trabalha com barro mole?
mole, porque quando está mole, o oleiro faz o que ele quiser com a mão. Ele põe o barro na roda, vai rodando e vai colocando a forma que ele quiser, não é? Se o barro endurece, tem como fazer alguma coisa? Como é que o oleiro faz? Se ele quiser aproveitar, ele tem que quebrar o vaso. Mas se o barro estiver mole, ele faz o que ele quiser. Então veja bem, nós, conforme a nossa postura interior de coração, podemos ou cooperar com Deus ou atrapalhar, ou impedir Deus de fazer. Como está o seu coração com relação a este processo que Deus está desenrolando na sua vida, dia após dia? Como que está o seu coração? Duro ou aberto? Primeira forma de barrarmos esse trabalho de Deus em nossas vidas. Primeiro, anota aí, desobediência expressa a palavra de Deus, ou a vontade de Deus. O desobediente nunca vai conseguir ver Deus desenrolar esse processo de aperfeiçoamento na sua vida. Nunca vai ver. Não tem um mal pior para o ser humano do que a tal da desobediência a Deus e à vontade de Deus. Nunca se esqueça disso. Você tem que todos os dias da sua vida percorrer esse alvo com todas as suas forças. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso aprender a obedecer a Deus. A minha prioridade deve ser obedecer a Deus e a sua palavra. Eu não posso fazer nada fora da palavra. Você não pode esquecer disso. Como eu disse aqui, citando o exemplo de Adão e Eva, o problema da humanidade começou por causa de um ato de desobediência deste casal. A desobediência atrai a ira de Deus. Nós queremos a bênção, o favor, nós queremos o plano dele se cumprindo, mas para os desobedientes, o que vai restar no fim das contas é a ira de Deus. Misericórdia, longe de mim, longe de você. Mas a Bíblia declara que a desobediência atrai a ira de Deus. A desobediência torna a pessoa escrava do diabo, dela mesma, do mundo. Olha o tanto que a desobediência é um negócio terrível. Precisamos ter medo dela mesmo, correr dela e irmos para o outro lado, o oposto, que é a obediência a Deus e a sua palavra. A desobediência atrai tempestades em nossas vidas e seus riscos, perigos correlacionados. Então, você já viu, o desobediente ele está sempre em apuro. O desobediente ele está sempre desnorteado. O desobediente a Deus, a sua palavra, ele está sempre questionando e murmurando Deus, porque ele não percebe o agir de Deus. Mas por quê? Porque é desobediente. E Deus só age segundo os seus princípios. Deus só vai cumprir as promessas, conforme o pastor falou em minha vida, na sua vida, se eu quiser, se eu cooperar com Ele, se eu entrar nas condições que Ele mesmo determina. Tem um exemplo muito clássico de desobediência na Bíblia, profeta Jonas. Abra sua Bíblia lá no profeta Jonas. Vou falar alguns detalhes aqui a respeito da postura deste profeta, que desobedeceu a Deus. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3. Quem abriu, diga amém. Infelizmente, não tem como esperar todos. Eu gostaria, sinceramente, de esperar todos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí versículo 3, olha o que Jonas fez. Vocês acham que ele obedeceu a Deus? Jonas se dispôs. Beleza, até aqui está tranquilo, tem uma vírgula. Mas, conjunção adversativa, mostrando aqui um comportamento contrário ao primeiro. Ele se dispôs. Mas, para quê? Para fugir da presença do Senhor. Então, olha o que esse cara fez. Deus falou para ele, faz isso. Ele fez exatamente assim, Paulo Guerra.
contrário. O que Deus tem pedido, tem te falado, tem te ordenado nesses dias, e você tem feito ao contrário do que Deus tem te pedido, tem te falado, tem te ordenado. Você tem agido como Jonas. Irmãos, depois dessa postura desse profeta, esse cara enfrentou uma tempestade, a vida dele virou uma bagunça. E por isso que eu falei aqui, o desobediente, ele colhe tempestades e todos os outros afins da tempestade. Porque esse cara, primeiro veio a grande tempestade, mas ele sofreu humilhação dentro desse navio, ele sofreu discriminação, ele foi confrontado, ele foi afrontado pelos companheiros do navio, ele chegou a ir para o porão do navio, ficou isolado, passou frio, molhou, dormiu no molhado. E o final dele, ele foi para onde? Quem conhece a história? Na barriga de um peixe. Tudo isso, veja o tanto que esse cara sofreu. Tudo isso por causa de um ato de desobediência a Deus. Olha o tanto que Jonas sofreu. O propósito de Deus para Jonas era de ele ir pregar em Nínive, levar a verdade. Por causa da desobediência, o propósito foi interrompido. Parou naquele momento. Aí, se você for continuar lendo, eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa, a Bíblia vai relatando o tanto de coisa ruim que ele foi experimentando e vivendo. Aí, no capítulo 2, Jonas reconhece que estava errado. Os olhos espirituais de Jonas foi aberto. Ele faz uma oração arrependido, confessa o pecado. Ele fala para Deus: Deus, o Senhor mandou eu ir para lá, eu vim para cá, mas agora eu quero voltar. Meia volta eu vou ver. Vou para onde o Senhor me pediu. Aí ele começa a obedecer a Deus. Aí, a partir dessa postura, o propósito inicial que Deus tinha para ele começa a ser novamente desenrolado. Então, muitas coisas na sua vida podem estar paradas. Muitas bênçãos na sua vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, sua vida financeira, podem estar aqui, nas regiões celestiais, esperando um ato seu de reconhecimento, de arrependimento, de conserto, de adequação, para que a bênção seja liberada. Por quê? Porque a tal da desobediência atrapalha, interrompe o propósito de Deus de se desenrolar. Por isso que eu falei, corramos dessa tal da desobediência a Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres obedientes a Deus. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou um obediente a Deus e a sua palavra. E quando eu falo de desobediência, é bom a gente colocar essa observação aqui, não é somente a transgressão da palavra de Deus com coisas graves, pecados graves, que normalmente assusta, né? Quando a gente fala em desobediência a Deus, a pessoa lembra no homicídio, no adultério, no roubo. Não! Você desobedece a Deus no seu dia a dia, nas atividades suas comuns do dia a dia, relacionamento, pai com filho, marido, esposa, com seu líder na igreja, nas coisas pequenas. Você sabe como deve agir, não faz. Você sabe o que tem que fazer, não faz, omite. Você sabe o que tem que falar, pregar e deixa de fazer. São pequenas coisas que nós vamos aos pouquinhos desobedecendo a Deus. Não desobedeça a Deus e sua palavra, porque quem faz isso colhe literalmente tempestade e um monte de problemas relacionados a tempestades. Cuidado com isso. Primeira forma de barrarmos esse agir de Deus, esse trabalho de Deus, para que a gente se torne o escolhido. Segundo, parar ou retroceder na fé. Essa é a segunda forma de você atrapalhar Deus e trabalhar na sua vida. Esse é aquele que está na posição de salvo, ok? Ele está salvo, mas levando a vida cristã cheio de reservas, desânimo. Ele está fazendo por fazer, ele está levando a coisa de qualquer jeito. Ele não tem compromisso, ele vai levando na medida que dá. Esse é que eu estou chamando aqui de um crente que parou na fé ou está caminhando para o retrocesso. Ele está na igreja, ele é salvo, ele conhece a verdade, mas ele não quer se comprometer com a verdade. Ele não quer compromisso.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a gente, às vezes, para muitas coisas, a gente responde assim, eu não quero compromisso, eu não quero me comprometer, né? A gente está recebendo tantas ligações, ultimamente, você recebe ligação no celular, 0303, 0404, ligação da China, do Japão. Eu estou atendendo celular só de quem eu conheço, parece o nome ultimamente. Porque eu tenho certeza que você também recebe, é de banco, é de cartão, é de financeira, é de gente oferecendo um trem. E na maioria das vezes, quando você atende conversa, o final da conversa, eu não quero compromisso, obrigado, agradeço. E a pessoa insiste. Esse dia nós fomos dispensar um programa da Claro aqui na nossa casa, para a gente colocar na outra casa. Irmãos, mas foi um custo para poder cancelar esse contrato. Quase que eles falam assim, não, eu vou pagar para você continuar comigo. Não me abandone, fica comigo. Não, nós não queremos, nós vamos mudar de endereço, estamos com outro plano, eles não deixam. Então hoje você está acostumado, às vezes, em muitas circunstâncias, a falar, não quero compromisso. Mas com Deus, todos os dias, nós precisamos falar, Senhor, eu quero a cada dia mais compromisso contigo. Com Deus você precisa ter compromisso, comprometer-se com Deus, a sua palavra e a vontade dele para a sua vida. Então essas pessoas que estão na igreja, estão nessa posição aqui, são essas pessoas que não querem compromisso. Vocês observaram que o rei na parábola chamou os convidados para uma festa, uma grande festa. Boda significa uma grande festa. Qual que foi a resposta deles? Não, nós não queremos. Obrigado. Quantas vezes Deus te convida para grandes projetos, grandes bênçãos, para cumprir a vontade dele na minha vida, na sua vida, e nós viramos para Deus e falamos, obrigado, Senhor, não quero compromisso. Será que não estamos, às vezes, tendo esse tipo de postura aqui? De mesmo estando na igreja, mesmo salvos, estamos vivendo assim, levando do jeito que dá, tá bom. Não, com Deus eu preciso de comprometimento sério. Comprometimento sério. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão com a cabeça somente no que a terra pode oferecer. Não pensam nas coisas do alto, dos céus, do porvir. Colossenses 3, Paulo fala sobre isso, versículo 1 e 2. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, mas nós estamos pensando só no que aqui, o que está aqui no plano horizontal. Estamos deixando o plano vertical em segundo plano. Na parábola, versículo 5, a resposta deles foram assim, ó. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo aqui pode apontar para o trabalho, né, o compromisso que ele tinha de plantar, de colher. Outro foi para o seu negócio. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que estão colocando Deus em segundo plano e o trabalho está em primeiro lugar, o dinheiro está em primeiro lugar, a família está em primeiro lugar, o carro está em primeiro lugar, a casa, o passeio, a viagem, as férias. E o que esse pessoal estava fazendo aqui e vivendo não é coisa errada, são coisas que Deus mesmo deu para eles, o campo, os negócios. Eram lavradores, trabalhadores. E eles falaram para o rei, não, nós vamos para o nosso campo trabalhar, não estamos preocupados com festa, com bodas, não estamos preocupados com o que o Senhor tem para nós, não. Foi isso que eles disseram. E muitas pessoas hoje dentro da igreja estão com esse comportamento. Eu só quero chegar lá e receber, eu não quero me preocupar com a minha forma de caminhar no percurso. Não vai ser assim, não vai ser assim. Se hoje, aqui agora, eu e você, sabendo da vontade do rei, nós não nos adequarmos à vontade do rei, vamos chegar lá e vamos ficar mudos, como o cara da parábola. E Deus entregando recompensas para um tanto de escolhido que vai estar lá. E nós, mudos, falando, eu poderia estar recebendo, mas não estou, por escolha minha. Muitas pessoas, eu estou cansado de ouvir, pastor, eu não posso porque eu trabalho. O que você não pode fazer para Deus por causa do seu trabalho? O seu trabalho foi Deus que te deu, é bênção. Se o seu trabalho está te afastando de qualquer coisa de Deus, meu irmão, de todo o coração, eu tenho certeza que eu não estou errado. Procura outro trabalho aí, misericórdia. O seu trabalho te afasta da igreja, da cela, do culto, te impede de ser fiel.
Ué, então esse trem não é de Deus, é do diabo. Porque Deus é perfeito, Deus não vai te dar uma coisa que vai te afastar dele. Pode ser que não tenha vindo dele. Foi isso que eles fizeram aqui, Senhor, é uma festa boa, maravilhosa, mas nós não queremos. Obrigado. Não fale obrigado para Deus, nesse sentido aqui. Se comprometa com aquilo que Deus está te oferecendo. Se comprometa com o convite que Deus está te entregando. Tem um exemplo na Bíblia de um cara chamado Demas. Quem já ouviu falar no Demas? Olha que relato interessante que eu achei sobre este homem. E ele retrata legal para a gente essa postura que eu acabei de relatar aqui, de um crente. Demas, um ex-seguidor de Cristo. Presta atenção aqui. Um ex-discípulo, um ex-escolhido, que talvez se tornou apenas um simpatizante, cujo testemunho bíblico afirma ter amado o presente século. Esse cara aqui, Demas, amou o presente século, amou o mundo. E a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo. Esse cara amou o mundo. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, depois você lê a história lá. Mas ele não era um desviado, um perdido na fé, um caído em pecado, grosseiro, ou lembrado por algum escândalo. Não. Foi um cara que abandonou Paulo, o apóstolo, o pastor, o seu pastor. Ele abandonou o seu discipulador, Lourdes, e foi andar longe, só, independente. Foi isso que ele fez. Dizem os estudiosos, atenção aqui, que o interesse de Demas pela obra de Deus, pelo reino, diminuiu acentuadamente. Demas perdeu a vibração pelas coisas que fazia Paulo vibrar. Num linguajar de periferia, talvez poderíamos dizer que Demas não tinha mais sangue no olho pelas coisas de Deus. Essa situação está se espalhando atualmente entre os seguidores de Jesus, dentro da igreja. Gente que afirma ser crente, filho de Deus, ligado a uma denominação evangélica, mas com uma vida opaca, insossa, reservada, um desempenho fraco na vida cristã, sem atuação nenhuma mais. Ou seja, a paixão por Jesus não existe. Foi isso que aconteceu com Demas. Paulo representa a vida de entrega. Paulo representa a vida de um escolhido, um vencedor. É um símbolo vivo do compromisso com Deus e a obra de Deus. Paulo se deixou gastar pelas pessoas, se relacionou, se doou, congregou, ensinou, aprendeu, sentia dores de parto pelas pessoas e tinha orgulho de dizer que trazia no corpo as marcas de Jesus. Demas, por certo tempo, achou tudo isso o máximo, até que passou a questionar a intensidade com que Paulo vivia. Veja bem, o discípulo dele, o aluno dele, que aprendeu com ele, começou a questionar. Será que vale a pena? Não seria exagero essa intensidade, esse compromisso que Paulo tem? Demas pensando, será que não seria exagero esse compromisso com Deus, com a obra? Foi assim que Demas desertou, diminuindo o ritmo, ponderando tudo, questionando tudo, murmurando, deixando os compromissos com Deus aos poucos, se firmando em seus próprios conceitos. Na verdade, Demas deixou de amar a obra de Deus e passou a amar a si mesmo. Amando a si mesmo, apaixonou-se pelo estilo de vida do mundo em que estava inserido e seus valores e ideais. Não era frio nem quente, era um mornão de sucesso, um morno. Estava em cima do muro, tentando ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Será que Demas não sabia que a Bíblia fala que é impossível ser amigo de Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo? Tiago 4,4 fala que é impossível você ser amigo dos dois. Será que ele não sabia disso? Claro que sabia. Demas, quem é? Onde estaria nos dias de hoje? Temos Demas nas igrejas atuais, será? Demas, muito mais que um personagem obscuro do Novo Testamento, é um modelo sombrio, negativo, que insiste em enfraquecer muitos e impedir o propósito de Deus de se desenrolar na sua vida. Se perder a paixão pela verdade, olha para cá,
Deixa o diabo tirar sua atenção, não, estamos acabando. Se perdi a paixão pela verdade, se o ardor por Cristo se enfraqueceu, se hoje já não me emociono mais ao ler a Bíblia, se o ato de congregar com os irmãos se tornou rotineiro para mim e enfadonho, se a oração é apenas uma tarefa a ser cumprida, se não me arrependo mais diariamente, se já não molho os meus olhos há tempos na presença de Deus, eu sei quem é Demas e onde ele está. E você? Eu achei interessante esse relato, porque fala do comportamento desse cara que começou como chamado, tinha tudo para terminar como escolhido, mas ele amou o mundo. Será que muitas vezes nós, eu me incluo, nós dentro da igreja não estamos amando mais o mundo e o que ele nos oferece do que Deus? Isso é uma forma de atrapalhar Deus a nos aperfeiçoar e continuar o plano dele na minha vida e na sua vida. Será que não estamos fazendo como esses caras das bodas aqui? Não, tem meu trabalho, minha família, meu salário. Veja bem, não são coisas que Deus aponta na Bíblia como pecado. Pelo contrário, são coisas que Deus te entregou. Deus te deu para você desfrutar. Mas se você estiver colocando estas coisas na frente de Deus, problema. Está errado. Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Se eu busco todas estas coisas em primeiro lugar e deixo Deus em segundo plano, eu não vou ter nada acrescentado na minha vida da parte dele. Ele tem que ser primeiro, senão eu não vou, o processo não vai continuar, vai ser interrompido. Eu corro risco de chegar no final como um simples chamado, um simples salvo e não receber nada. Terceira forma de impedir Deus de trabalhar na minha vida, fazer as coisas para Deus, tentar agradar a Deus, mas do nosso jeito. Irmãos, nós somos mestres nisso. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer para Deus, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Não tem jeito. Não é assim. Deus determinou aqui na sua palavra a forma de o servirmos, de o cultuarmos, de andarmos com Ele. Não tem como, eu coloquei alguns exemplos aqui. Exemplo de Saul, 1 Samuel capítulo 13, anota esse texto aí que você vai precisar dele depois para compartilhar na célula. 1 Samuel 13, do 8 ao 14. E 1 Samuel 15. Ela está falando de dois erros de Saul. Primeiro foi que Samuel falou para ele, você vai me esperar 7 dias, você não pode oferecer sacrifício. Naquela época o rei não podia, só o sacerdote. Você não vai oferecer sacrifício, você vai na minha frente, me espera, que eu vou chegando, a gente vai oferecer junto. O que Saul fez? Saul foi e ofereceu o sacrifício. Saul estava bem intencionado. Saul estava preocupado com o povo, espalhando, se despertando. Mas ele havia recebido uma direção por parte de Samuel, da parte de Deus. Não é para você sacrificar, me espere. Ele não esperou, ele se sacrificou. E aí depois você vai ler na sua casa, você vai ver a disciplina que ele recebeu, a repreensão que ele recebeu de Samuel e de Deus por causa dessa postura. O cara bem intencionado, mas ele fez do jeito dele. Ele não fez do jeito que Deus fez, do jeito que Deus mandou. Naamã, quem conhece a história de Naamã? Naamã, um poderoso guerreiro, comandante, general do rei do exército da Síria, um cara conceituado, respeitado, um cara com know-how bélico incrível, mas era leproso. Ele tinha que resolver esse problema dessa doença, que ele era leproso. Naquela época, ninguém que tinha lepra podia ficar na posição de respeito, de comando, não podia. O povo estava para tirar ele da posição dele. Ele queria resolver esse problema da doença. Aí ele recebeu uma ordem do profeta Eliseu. Calma aí, cara, eu sou profeta da parte de Deus, eu conheço um Deus que pode curar, mudar a sua situação. Calma. Tá, o que eu tenho que fazer? Vai lá no Rio Jordão e banha quantas vezes? 7 vezes. O que ele fez antes de obedecer? Irmãos, a Bíblia fala, Carlos, que ele ficou grilado. Ele ficou grilado. O que é isso, moço? O que é esse negócio de tomar banho 7 vezes no Rio Jordão? Que ordem é essa?
Olha, para ser curado de lepra, eu tenho que ir no Jordão. Lá na minha terra, em Damasco, tem rios maravilhosos, águas cristalinas. Aí eu venho para cá, nesse rio sujo aqui, você vem mandar eu tomar banho 7 vezes? Ele murmurou, ele questionou, ele reclamou. Os próprios funcionários dele, os próprios guerreiros dele, falou assim: chefe, o cara está pedindo para você um trem tão simples. Você está doente, cara, você está leproso, você quer ser curado. Ele está só te pedindo para você tomar banho 7 vezes, mergulha lá 7 vezes, cumpra essa tarefa e sai curado. E ele queria ir lá, e foi e fez. Irmãos, quando ele obedeceu, ele foi curado. O que eu quero mostrar com isso? Se Naamã não tivesse feito do jeito que Deus mandou fazer, ele tinha sido curado? Não tinha. Estava leproso até hoje. Mas aí, grilado, emburrado, ele falou: eu vou tomar banho nesse rio 7 vezes. Porque Deus mandou muitas vezes Deus vai te mandar fazer coisas que você não vai entender. Obedeça, porque desobedecer é fria. Obedeça a ordem de Deus, para você ver o milagre acontecer. Mas está cheio de gente querendo fazer as coisas na igreja, no caminhada da fé, receber as coisas de Deus, fazendo do seu próprio jeito particular. Eu sei, eu tenho as manhas, eu conheço, eu tenho experiência, eu sei como é que funciona. Não, muitas vezes você não sabe. Deus vai provar o seu coração para saber se você obedece a Ele mesmo. Você precisa obedecer. Eu coloquei outro exemplo aqui também. Os muros de Jericó. Quem conhece a história lá? Como é que foi, o que Deus mandou o povo fazer para destruir os muros lá? Me ajuda a lembrar aí. Primeiro era para dar mais 7 voltas no 7º dia. Durante 6 dias era quantas voltas? Uma só. Cada dia uma volta, ok? No 7º dia eram 7 voltas. E os chefes tinham que estar com 7 trombetas. Olha o tanto que Deus é detalhista. Isso só aconteceu por causa da obediência do povo. Eles se dispuseram a fazer conforme Deus mandou. Então muitas coisas não acontecem às vezes na minha vida, na sua vida, porque nós não fazemos como Deus manda. Deus muitas vezes está lá pronto para mexer no barro, que somos nós. Ele quer fazer, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer abençoar, Ele quer abrir porta, Ele quer mostrar promessas. Mas nós ficamos: não, Senhor, não do meu jeito. A gente fica se fechando, se esquivando. Não tem como. Faz do jeito que Deus está pedindo. Obedeça a ordem de Deus. Você vai ver o milagre no casamento, você vai ver o milagre na vida financeira, você vai ver o milagre no seu sentimento, no seu coração, você vai ver as coisas acontecerem na sua vida, você vai perceber o agir de Deus. A gente começa a perceber Deus trabalhando, Deus fazendo os detalhes bobos, simplesmente por uma postura de obediência radical, não parcial, obediência radical. E a última forma de impedirmos Deus de trabalhar em nós, para nós fecharmos. Falei de 3, a quarta aqui, a última forma. Nutrir amargura no coração. Viver amargurado, guardar rancor, ou não dar conta de perdoar. Quem vive desta forma, quem tem esse tipo de coração, não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa assim. Se você está aqui me ouvindo nessa manhã, Deus está falando com você. Sou eu não, sou só um canal aqui. Ele mandou eu entregar essa mensagem. Se você está aqui hoje e nutre amargura, o que é nutrir? É ficar guardando, é não querer se livrar dela. É querer ficar levando, eu vou levando esse negócio, ainda que eu esteja morrendo, ainda que seja um veneno para mim mesmo, eu vou levando. Eu sinto muito em te dizer, mas eu preciso te dizer, Deus não está trabalhando na sua vida, Ele não vai trabalhar. Porque o coração amargurado, doente, um coração azedo, rancoroso, Deus não entra dentro deste coração, Deus não faz. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar da sua vida, que está aí como um estorvo, um algoz, um encosto, te atrapalhando? Quem? Do passado ou do presente?
que um dia se desgastou com você, te ofendeu, quem que você leva no seu coração e como inimigo particular, você precisa se libertar. Meu conselho para você nessa manhã hoje é: resolva esse negócio. Se liberte, porque senão Deus não vai te tornar um escolhido. Você querendo que Ele trabalhe, querendo que Ele faça, Ele não pode fazer. Porque Ele age por princípios. O coração tem que estar limpo. O coração tem que estar aberto. O coração tem que ter perdoado. O coração precisa estar livre de pendências para Deus fazer. Então muitas coisas às vezes não estão acontecendo na sua vida ainda, ou não aconteceu por causa do coração. Coração está amargurado. Jacó e Esaú, vocês conhecem a história. Brigaram lá na infância, começou a briga dentro da barriga da mãe. E viveram uma vida de tensão os dois. Até Jacó enganar Esaú, aí eles se separaram, porque senão um ia matar o outro. Esaú jurou Jacó de morte. E cada um foi tocar sua vida para um lado. Irmãos, eles prosperaram, romperam, tocaram a sua vida. Mas Jacó sempre sofreu com esse incômodo interior no coração dele, sabendo que ele tinha enganado o irmão. Jacó sempre sofreu, mesmo prosperando, Batista. A Bíblia fala que ele ficou riquíssimo, conquistou muita coisa, mas ele tinha essa acusação constante: eu enganei meu irmão, eu passei a perna no meu irmão vai me matar, meu irmão tá... Eu penso que Jacó devia dormir olhando para os lados, falando: Jacó, Esaú está chegando, meu Deus, Esaú vai me matar, meu Deus, eu não posso dormir, né? Já ouviu falar daquelas pessoas que dormem com a faca debaixo do travesseiro, o revólver debaixo do travesseiro? Medo de tudo, medo de morrer, porque aprontou muito na vida e fica com essas posturas, não consegue se libertar disso. Eu penso que Jacó devia dormir com o cutelo debaixo do travesseiro, com medo de Esaú. Mas veja bem, quem não perdoa, eu quero mostrar isso, quem não perdoa, esse espírito do medo, da acusação, essa angústia interior, acompanha a pessoa a vida inteira. Vai com ela, vai levando, vai passando, não consegue se libertar enquanto não resolver o problema do perdão no passado. Um belo dia, Deus promoveu isso, é claro, Gênesis capítulo 33, lê na sua casa. Um belo dia, Deus promove o encontro dos irmãos para que o problema fosse resolvido. Vocês acham que Jacó foi encontrar com Esaú tranquilo? Deus mandou eu ir lá. Ele foi morrendo de medo. Inclusive, ele usou algumas estratégias para dividir os seus filhos, o grupo lá, colocou um pouco com uma mulher, um pouco com outra mulher, porque ele ficou pensando: gente, se ele vier com a tropa dele para matar nós tudo, ele não mata de uma vez. Ele dividiu, né? A Bíblia fala isso. Olha o medo do cara. Mas ele estava disposto a perdoar. E Esaú veio de encontro, eles foram se encontrar, resolveram perdoar. A Bíblia fala que eles choraram, se abraçaram. A partir daí, a coisa começou a fluir diferente. Então, por que você ainda fica com o coração amargurado, rancoroso? Por que você guarda coisas? A gente prega sobre tanto isso aqui na igreja. Queremos uma igreja curada, queremos uma igreja para cima, queremos uma igreja próspera. Deus não prospera quem tem coração amargurado, doente, rancoroso, quem tem ódio. Deus não prospera, a pessoa não avança. Então, por que nutrir um coração deste aí dentro? Se você pode viver o melhor de Deus, se você pode experimentar o melhor de Deus, por quê? Então hoje, para nós fecharmos, eu falei dessas 4 formas, vamos lembrar aqui, relembrar, de atrapalharmos, de impedirmos Deus de trabalhar em nossas vidas. Como eu disse, vou repetir: Deus quer fazer, Deus quer trabalhar, Deus está insistindo com você, Ele quer te tornar um escolhido, Ele quer te colocar para dentro da festa, Ele quer te fazer participar das bodas, Ele quer que você chegue lá e receba as recompensas. Eu relacionei algumas aqui. Deus tem maravilhas, coisas que a gente nem imagina para nós lá, mas Ele precisa trabalhar na sua vida. Se você tiver com esses 4 problemas aqui, Ele não trabalha. Se liberte hoje. Não estou aqui, essa palavra não é para te desanimar, para te colocar para baixo. Meu Deus, eu tenho esse problema, será que eu sou escolhido? Não sou. Será que Deus me aceita? O rei, na palavra, você viu o rei, ficou insistindo. Deus está te chamando, Deus está insistindo com você para te colocar na posição de escolhido. Deus está aqui hoje, nessa manhã, para te falar: meu filho, acorda. Meu filho, eu estou com você. Meu filho, eu seguro na sua mão. Meu filho, larga esse pecado. Meu filho, larga essa mornidão. Meu filho, larga essa postura de falta de compromisso. Eu quero te tornar um escolhido.
Deus está te falando nesta manhã. Mas aprenda a obedecer a Deus. Fuja da desobediência. Qual que foi a outra? Segunda? Que eu estou esquecendo aqui. A primeira foi desobediência. Segunda forma. Ser morno, desanimado, levar a vida cristã de qualquer jeito. Terceira. Fazer do nosso jeito. Quero servir a Deus, agradar a Deus, mas fazer do nosso jeito. E a quarta, um coração doente, azedo, amargurado. Não tem como Deus trabalhar. É por isso que você conhece, eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas que estão na igreja há muitos anos. Você não vê romper em nada, você não vê Deus fazer. E elas mesmas, elas não conseguem perceber. Por quê? Sofre com esses problemas aqui, ó, não resolve. Deus quer fazer, mas o pastor disse, eu reafirmo aqui, o problema não está em Deus. O problema sempre está em nós. Ou você escolhe o caminho da bênção, da cura, do aperfeiçoamento para chegar como escolhido, ou você vai ficar aquém daquilo que Deus tem para você. E lá no dia não vai poder falar nada, nem eu nem você. Vamos prestar contas, todos, prestação de conta. Um dia todos estaremos diante dele e vamos saber o que a gente fez, o que nós só vamos receber recompensas ou disciplina. Lá não vai ter como argumentar, lá não vai ter como falar, meu Deus, por quê? Não, lá não vai ter como. É hoje, é aqui, é agora. Amém?